Olá e bem-vindo a mais um Drops RPG, o quadro do canal onde a gente fala sobre alguns tópicos de RPG que normalmente não são muito abordados em outros vídeos ou em outros canais. Hoje a gente vai falar sobre os famosos estilos distópicos de histórias. Normalmente a gente tem, né, os mais comuns, steampunk, que é aquele que mistura velho oeste ou tecnologia a vapor com algo mais futurista, como se a evolução tecnológica tivesse toda sido baseada. Gera muitas incoerências de história e de conceito para quem já conhece esse tipo de coisa na parte tecnológica, mas visualmente é bem chamativo e diferente. Um dos filmes mais famosos que teve um grande desenvolvimento disso foi o Wild Wild West, ou na versão brasileira, As Loucas Aventuras de James West. Esse filme, ele tem muito do conceito steampunk enfiado nele, com várias loucuras e bizarrices até uma aranha gigante. O filme, apesar disso, não é bom, nem pouco, e é temática steampunk já é uma temática que não me agrada muito, e também a maioria das pessoas se repudia um pouco nessa temática por ela ser um pouquinho fora da visualização comum que a gente tem de coisas futuristas, graças ao cinema, onde a gente tem Star Trek, Star Wars e um monte mais de obras que lembram uma coisa muito mais linda e limpa e dinâmica. Em contrapartida, nós também temos o Cyberpunk, que é uma ideia, um conceito futurista, num mundo mais distópico, onde a gente tem o mundo sofrendo várias consequências da evolução e ao mesmo tempo as pessoas perdendo a sua naturalidade, ficando cada vez mais cibernéticos e tecnológicos. Ele foca muito mais na parte de melhorias cibernéticas e misturando com conceitos atuais nossos, como por exemplo ambientes de favelas, construções altas e tudo mais. O nome disso é Cyberpunk. Agora nós temos outras duas coisas que funcionam em parceria ali, em conjunto, que também fazem parte dessa categoria distópica. O primeiro deles é o Technopunk. O Technopunk, diferente do Cyberpunk e às vezes muito confundido com ele, vai mais para a parte da tecnologia visualmente interessante. Telas transparentes, os sistemas mais tecnológicos, informática, visores técnicos. Um bom exemplo disso é Minority Report. Muita gente confunde com Cyberpunk, Minority Report, porém ele é Technopunk, um outro tipo de tecnologia evolutiva distópica. Então é que a distopia de Technopunk está muito mais ligada à parte neural e psicológica do que a parte em si de tecnologia. Então ela é toda voltada para uma coisa mais ficcional, né? Só que ainda assim focando numa coisa que visualmente você vê que não é tão viável assim, né? Uma tela transparente, você vê atrás dela, não faz muito sentido você ter isso aí. E o outro, que é o tema desse vídeo, né, é o Tecnofantasy. O que é o Tecnofantasy? Tecno significa tecnologia ou evolutivo, né? Então, o Tecnopunk, por exemplo, ele é uma tecnologia punk, né, distópica e tudo mais. O Tecnofantasy, ele vai pegar tecnologia e vai fundir com fantasia. As obras mais comuns desse tipo de conceito são as de Final Fantasy. Mas não se engane, não são todos os jogos que são Tecnopunk, a maioria deles são Steampunk, como é o caso de Final Fantasy IV, por exemplo. Já 7 e 8 são os mais comuns a ser citados quando a gente fala em Tecnofantasy. Nós temos pontos a levantar sobre o Tecnofantasy. O primeiro deles é que toda a construção de história é baseada sempre em influências dessa tecnologia na fantasia. Ou seja, toda tecnologia criada ou ela vem da fantasia ou ela influencia a fantasia. Reator Mako em Final Fantasy VII, em Final Fantasy VIII os GFs e tudo mais ali vai se convergindo para isso. Para quem quiser ver um filme de Techno Fantasy legal, assim, bem legal, você pode assistir o Avatar do James Cameron, que na minha opinião falta alguma coisa no roteiro, mas em questão visual é uma das obras mais legais que temos de Techno Fantasy.
E também eu espero que um dia esse estúdio que produziu também seja contratado para fazer um filme de Final Fantasy, porque é sensacional os designs e lembram muito Final Fantasy XII, por exemplo. Como a construção do Techno Fantasy funciona? Primeiro, o ponto de partida da história ou da construção de personagem. Sempre que ele seja meio a meio, uma parte fantasia, uma parte dentro da tecnologia. Em Final Fantasy VII, por exemplo, nós tínhamos o Cloud, que era um humano normal e tudo mais, só que ele era um soldier, então ele tinha uma parte da fantasia dentro dele. Ele carregava uma espada extremamente alta. Nós tínhamos, por exemplo, Barrett, que apesar de ser um humano normal, tinha um braço de metralhadora. Nós tínhamos, por exemplo, Red 13, que é o maior distopicamente falando dentro desse conceito, o mais diferente. Que ele, apesar de ter a forma animal e tudo mais, ele falava como humano. Então, toda essa ligação de mundo e história vai se ligando à conexão dos dois lados. E por que ele faz parte do resto desses distópicos comuns aí que a galera gosta bastante, ou às vezes nem conhece tão bem, mas acha legal o visual? Ele se conecta porque ele também é distópico. Ele sempre vai ligar ou levar o universo na direção de que essa influência da tecnologia na fantasia está causando problemas ou destruindo o mundo de alguma forma. A evolução narrativa vai sempre nesse sentido. Um bom livro para vocês darem uma lida e gostarem assim um pouco mais de Techno Fantasy é a Light Novel Horizon in Middle of Nowhere. Ela é um Techno Fantasy bem diferente. Ele tem muito mais uma pegada criar as suas características próprias do que ficar se apoiando em outras. Tem toda uma mitologia cultural, os personagens possuem poderes baseados em conceitos muito diferentes do que você está acostumado. Os desafios e passagens que os personagens têm que fazer são muito mais apurados, né? Só que ele é uma leitura pesada, então vai preparado porque só tem em inglês, raramente você vai achar em português em algum lugar e ela é massiva. Então fique avisado. Outro ponto importante que a gente pode levantar são os 5 bases comuns de histórias, né? Que é usado no esquema japonês, que a gente já viu aqui antes na saga do herói. Tudo isso, ela não funciona igual no Techno Fantasy. Primeira coisa, normalmente o herói não nega o chamado, ele vai direto pro chamado. Ela é uma das bases da jornada do herói. Ele sempre vai guiar a história para um ponto diferente do que você está acostumado. O personagem normalmente não ganha poderes absurdos de uma hora para outra, ele já tem desde o começo, ele só vai usando mais desse poder. Você vê vários pontos onde os personagens já são extremamente poderosos, extremamente inteligentes, porque é um universo onde a inteligência e o poder é algo mais comum, e o mundo é bem hostil em geral. Em Horizon, a gente não tem tanto mundo hostil, porém a gente tem inimigos e nações hostis. A gente não vê muito da fauna e da flora, mas a gente vê muito da economia e também da armada universal de como funciona. Cada mundo tem a sua própria armada, que funciona do seu próprio jeito, para o próprio lado ou direção da história. Nós temos também pontos que detalham mais ainda essa obra. Por exemplo, obras que definem muito bem seus personagens costumam ser ligadas a boas obras. Em obras de Techno Fantasy, todos os personagens, inclusive secundários, têm que ser bem definidos. Por quê? Porque todo o universo conta uma parte da história através das pessoas. Você não vê o mundo inteiro ao mesmo tempo. Por exemplo, se você pegar uma imagem de Cyberpunk, que nem tá aparecendo pra vocês aí, e comparar ela com uma de Technopunk ou com uma de Steampunk, você vai ver que sempre elas têm muito conteúdo visual. Sempre muita informação na tela. Já as de Techno Fantasy não. É sempre vazio. Sempre limitado. Coisas simples e diretas. Por quê? Ela quer contar uma história que você vai ter que procurar para entender e não ela já te entrega de bandeja, mais ou menos. Você vai, por exemplo, em Blade Runner, letreiros, chuva, pessoas na cidade,
pessoas diferentes, com vários tipos. Então, tudo aquilo tá te contando a história sem sequer contar pra você sobre aquilo. Agora, você vai, por exemplo, num Techno Fantasy, você vê um cara, e outro cara, e outro cara, e outra mulher, e outra mulher. Todos eles com um visual meio parecido, umas roupas meio parecidas, mas não te fala muito. Deixa vago sobre a informação que ele quer te passar até você chegar até aquele personagem e ele contar uma parte da vida dele pra você. Ele te dá informações que você não tem. Então, toda construção de Techno Fantasy, ela é voltada para todo mundo fazer parte da história. Um conceito que veio de Final Fantasy desde o começo, onde quanto mais jogos iam sendo lançados, mais conteúdo sobre os personagens secundários iam sendo adicionados. Você pega em Final Fantasy VII Remake, por exemplo, NPCs genéricos têm diálogos e complementações sobre muita informação que a gente tem. Um dos jogos aí mais atuais com o tema Techno Fantasy é Genshin Impact, onde a gente tem o conceito de tecnologia, arcos, armas, muita coisa ali misturada com a magia daquele universo, que teoricamente seriam as visões. E os personagens têm muita coisa, muito conteúdo. E isso é o grande diferencial dessa temática para as demais. Gostou do vídeo? Deixa o like, participa aqui do canal. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários. Eu tô sempre trazendo alguma coisa diferentona, que não vem em outros canais. E também sempre tentando trazer conteúdo novo e exclusivo para vocês. Eu sei que em questão de jogos eu não consigo trazer muita coisa pelas limitações do canal ser pequeno. Mas em todo o resto eu estou tentando fazer. Eu estudo, eu edito. E em breve teremos gameplay do PlayStation 5 no canal. O tio vai trazer aqui para vocês verem e sentirem um pouco, tá? É isso, eu agradeço muito a quem deixa o like aí, quem ajuda o canal. E vamos embora, porque o RPG não vai se editar sozinho e eu preciso editar ele. Falou, valeu, até mais, fui.